comentou na semana passada sobre mesa é lugar de. E quando ele comentou comigo dessa série, achei muito legal. E a gente começou a conversar ali várias mesas, né, que a gente vê na Bíblia, várias passagens e o que que a mesa representa para a gente. E quando ele me falou para trazer, né, a mensagem hoje, eu não, eu fiquei muito em dúvida sobre qual mesa comentar. E aí, quando estava domingo passado, no meio da mensagem, veio ao meu coração essa passagem. Então, o que eu falo hoje é sobre mesa é lugar de renovação. Na mesa, nossas forças são renovadas, na mesa, nós nos alimentamos, nós nos preparamos para o nosso dia a dia. E eu quero trazer aqui a passagem, ler com vocês, a passagem que está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 33, né? Que é a passagem bem conhecida sobre os discípulos no caminho de Emaús. E antes de ler a passagem, eu queria comentar um pouco qual o contexto, né? O que estava acontecendo quando se passa, né? Essa caminhada entre Jerusalém e Emaús dos discípulos. Então, a gente está falando logo após a ressurreição de Cristo, né? A morte e a ressurreição. Jesus já tinha aparecido para as mulheres que foram visitá-lo no sepulcro para cuidar do corpo, para servir. E já fazendo um parênteses, é engraçado que Jesus aparece, uma das suas primeiras aparições já reto, para as mulheres da época, né, que não eram valorizadas, que não eram escutadas, que não tinham voz, e Jesus escolhe aparecer ali para elas. Quando elas contam para os discípulos que elas viram, os discípulos não acreditam. Eles acham que elas estão loucas, que ressuscitou, como assim? E os discípulos, eles estão realmente decepcionados, tristes, confusos, porque havia uma expectativa, né, dos discípulos que Jesus seria não só um Messias divino, mas também um libertador, né? Jerusalém, Israel estava sob domínio, né, de Roma na época, e havia uma expectativa dos discípulos que o Messias ia vir a salvá-los, ia liberá-los, né, desse subjugo que eles tinham. E quando Jesus morre ali, e mesmo no discurso, né, várias vezes Jesus falava sobre isso, que o reino não era daqui, e ainda assim os discípulos não entenderam isso, não assimilaram, e ainda tinha essa expectativa que era pregado há anos, né, para eles, que o Messias vinha salvar, ia libertar Israel, ia ser um revolucionário. E quando Jesus morre, os discípulos ali ficam realmente desanimados, tristes, decepcionados, e ali eles saem de Jerusalém e eles caminham até esse povoado, né, de Emaús. Eu li aqui a passagem e o meu pai sempre fazia uma brincadeira, que ele ouviu, na verdade, um conselho, que quando você for chamado para pregar, quando você for levar uma palavra, leia uma passagem grande da Bíblia. Porque se você fala um monte de besteira, pelo menos as pessoas vão ouvir a passagem da Bíblia e podem ser edificadas pela Bíblia. Então, eu vou ler a passagem inteira com todos. Eu vou ler a versão da Bíblia, a mensagem, tá? Então é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais coloquial, digamos assim. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus aparece e os acompanhou, mas eles não o conheceram. E Jesus pergunta ali, né? Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E Jesus pergunta: o que foi? E eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia com ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo e não encontraram o corpo. E voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo.
Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres fizeram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? E então ele começou do princípio, com o livro de Moisés, e percorreu por todos os profetas explicando tudo que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: fique, jante conosco. Já é quase de noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco, no caminho, enquanto ele explica as escrituras? Essa é uma passagem eu particularmente sempre gostei muito e tinha uma canção sobre o caminho de Emaús, meu pai e minha mãe cantavam juntos com violão e um dueto, eu sempre gostei muito. E é uma passagem que sempre me chamou muita atenção, então quando eu estava pensando, né, da questão de mesa, da Bíblia, me veio na cabeça essa passagem. E como eu comentei, né, tá contando ali, dois discípulos estavam caminhando tristes, decepcionados com Jesus, frustrados, sem entender o que tinha acontecido, o que ia acontecer, eles tinham muita expectativa, né, em Cristo, e aí quando ele morre, eles acham que acabou tudo. Então eles começam a andar ali a caminho de Emaús, e é interessante que é uma caminhada aí, eu que alguns filhos estão tão distância diferente, mas geralmente está entre 10 e 15, 20 quilômetros. Então é uma bela caminhada, né? A gente está falando aí de aproximadamente mais de 2 horas de caminhada, aí, principalmente para a época. E eles encontram Jesus, e provavelmente é logo no caminho, né? Porque a Bíblia fala que Jesus volta lá na história de Moisés e vai explicando para eles tudo. Então eles vão caminhando ali quase que 2 horas com Jesus conversando, e é impressionante que eles não reconhecem Jesus. A Bíblia fala que os olhos deles estavam como fechados, eles não viram que era Jesus ali conversando com eles. E aí sim, quando chega ali no final da conversa, já chegando em Emaús, já de noite, já tarde, eles chamam aquele estranho, aquela pessoa que eles conheceram ali na rua, na estrada, que eles não sabiam quem era, não sabiam o nome, e eles chamam aquela pessoa para jantar, para entrar em casa, para sentar à mesa com eles. E só isso, né, já me faz pensar muito, né, que Deus, e a gente vê isso em várias passagens na Bíblia, mas Deus escolhe usar pessoas, né? Então óbvio que ali era Jesus realmente encarnado, mas muitas vezes nós chamamos pessoas às nossas mesas e é Jesus ali que senta com a gente e que conversa, e Jesus realmente ele escolhe as pessoas e ele fala com a gente muitas e muitas vezes por meio de pessoas que nós chamamos à nossa mesa. E no momento ali que Jesus se revela, então eles sentam à mesa juntos com Cristo e ele parte o pão e Jesus se revela. E ali na mesa, no partir do pão, são sarados, eles são curados, né? E Jesus some logo em seguida. E ainda assim eles falam, né? Nossa, mas a gente não estava sentindo um fogo no nosso coração, ou seja, a gente não estava vendo que era diferente. E é interessante que uma vez eu ouvi uma pregação do Ed sobre a passagem de Emaús. O Ed conta que ele leu, né, um livro de um missionário que estava na América Central e que pregava ali para dois pescadores simples, não tinham nenhum conhecimento teológico, não tinham, e ele contava ali a passagem do caminho de Emaús para aqueles dois pescadores. E aí quando ele termina, né, que fala que Jesus então sumiu depois que ele se revela, um dos pescadores para e pergunta: nossa, mas para onde ele foi? Para onde foi Jesus quando ele some? E aí, antes do missionário responder, o outro pescador já de pronto, ele responde: ué, entrou neles. E isso é de uma simplicidade, uma beleza teológica que, nossa, é isso. Jesus se revela ali e entra no coração deles. E a partir de então, e aí eu vou voltar na passagem,
para ler o final, que é muito, muito interessante, porque ali no versículo já 33 fala que, voltando um pouquinho, né? Então, impressionados comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras. Então, eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 amigos ali reunidos. Então é interessante que a palavra fala que eles estavam cansados, né? Estava de noite, e eles chamam aquele estranho, né, Jesus, para jantar, justamente porque eles não queriam que ele continuasse a caminhada, já estava tarde. E ainda assim, depois daquele encontro na mesa com Cristo, eles têm a força renovada de uma forma que eles se levantam na hora, eles não esperam outro dia de manhã, eles se levantam na hora e voltam todos os 10 quilômetros, 15 quilômetros de volta para Jerusalém. Eles têm as forças totalmente renovadas ali. Toda aquela frustração, aquela tristeza, aquela decepção que eles estavam sentindo. Então, naquele momento que Cristo se revela e entra neles, na mesa, isso vai embora. E eles são renovados ali, e eles levantam na hora e voltam para Jerusalém para contar para os outros discípulos o que aconteceu. E quando eles chegam lá, alguns outros discípulos também já tinham, Jesus já tinha aparecido para eles, então eles se confirmam. Então, ali naquele encontro com Cristo na mesa, a força deles é totalmente renovada, que eles se levantam, eles sentem a urgência de voltar na hora, né? E acho que essa a mensagem que eu queria trazer, bem rápida, eu sei, mas que quando eu penso na mesa, né, e o que é lugar, mesa lugar ter, quando o Gabriel trouxe isso, para mim ficou muito forte essa mensagem, que na mesa as nossas forças são renovadas, quer seja com Cristo, quer seja uns com os outros, também Deus usando pessoas para falar com a gente, a mesa enquanto uma comunidade, claro, não tenho dúvidas que Jesus vai falar muitas vezes conosco, que seremos renovados, mas a nossa mesa também, que são nossos familiares, com nossos amigos, com estranhos, muitas vezes também, que Deus pode usar para falar conosco. A mesa é o lugar onde a gente se alimenta não só no nosso corpo, onde nossas forças, não só o alimento, mas também a nossa alma, nosso espírito, nossas forças, nossa fé é renovada na mesa, no encontro com nossos irmãos, no partir do pão. E essa era a mensagem que eu queria trazer. Bom, se vocês me permitem fazer uma rápida oração para a gente encerrar, e eu já passo a palavra. Fica à vontade. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta manhã, por mais esse dia onde a tua misericórdia se renovou, onde as nossas forças se renovaram, onde a nossa fé se renova. Muito obrigado, porque tu estás conosco a cada manhã, Pai, a cada dia, e podemos ter essa certeza, Pai, carregar essa certeza conosco. Tu estarás à mesa conosco, estarás dentro de nós, estarás nos acompanhando, nos renovando, nos fortalecendo, Pai, todas as vezes que precisarmos. Muitas vezes pensamos estar sozinhos, tristes, desanimados, e tu sempre encontra uma maneira, Pai, de nos dar força, quer seja pela leitura da palavra, pelo compartilhar do pão, sentar à mesa com nossos irmãos, nossa família, nossos amigos. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque tu tem cuidado de Pai, cuidado de uma maneira incrível, que podamos sempre reconhecer isso, Pai, que a nossa força vem de ti, da maneira que ela venha, mas ela vem de ti. Muito obrigado, ser conosco nessa semana também que se inicia, dá-nos força, guia-nos em todo momento. Em nome de Jesus, amém.